Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui. Estamos dando início à sequência de aulas para o 8º ano. Essas aulas são sobre revisão do 7º ano. A aula número 1 vai falar sobre números inteiros, positivos e negativos. Vamos lá. Então, pessoal, números negativos. Onde encontramos números negativos? Você sabe que os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante surgiram pela necessidade de contar. São os nossos conhecidos números naturais, né? Sabe também que as frações e os números decimais foram criados para representar certas quantidades não inteiras muito presentes nos problemas de medidas. Tipo, 2,5 kg, né? 2,5 kg, que é 2,5 kg. 1,1 litro, que é 1,1, tá certo? 78,7 quilos, por exemplo, o peso de uma pessoa, e assim por diante. E agora, e os números negativos? Então tá, os números negativos vieram para resolver situações do tipo assim, ó. Menos 3, menos 5, quanto dá? Então você tem uma quantidade aqui, e você está tirando uma quantidade que é, bem maior do que essa, né? Você tá de 3, está querendo tirar 5. Tá? Você está querendo tirar uma quantidade maior do que a tua quantidade inicial. Então, vai dar alguma coisa estranha, né? Provavelmente eles surgiram com o desenvolvimento do comércio e o aparecimento das dívidas, dos prejuízos. Tá certo? É mais ou menos essa ideia. Vamos examinar a situação comum nos dias de hoje. Quem tem cheque especial pode gastar mais do que possui na sua conta bancária, até um certo limite, e vai ficar devendo para o banco. Por exemplo, uma pessoa tem R$ 100 na sua conta e ela faz uma retirada, ou seja, ela faz um saque de R$ 120. Ela tinha 100 e retirou um número maior do que ela tinha, né? Como é que pode isso? Aí vai acontecer o seguinte: R$ 100 menos 120. Isso não é um número natural, né? Lembrando que o número natural é 0, 1, 2, 3, certo? Se você pegar o 2 e tirar o 3, esse resultado aqui ele não é um número natural. Tá beleza? Então aí a gente vai acontecer o seguinte, ó. Nessa situação, 100 menos 120 vai dar o quê? Menos 20. Eu vou expressar esse meu resultado como um número negativo. É só colocar o sinal de menos na frente do número 20, né? Que vai representar o saldo negativo dessa pessoa após a retirada. Ela vai ficar devendo ao banco. O sinal de menos indica que ela deve R$ 20 ao banco. Você já deve ter visto números negativos em outras situações. Por exemplo, aqui, ó, uma tabela com temperaturas em algumas cidades. No registro de temperaturas abaixo de 0, por exemplo, ó, aqui em Amsterdã tem mais 5 graus Celsius, Chicago, menos 4 graus Celsius. Então, no caso aqui, a minha referência sempre é o 0, né? E as temperaturas positivas são acima do 0, né? Um mais, e as temperaturas negativas são abaixo do 0. Aí eu vou colocar um menos. Então, ó, Nova York, menos 1 grau, Assunção, menos 3 graus, Lima, menos 2 graus, Paris, mais 4 graus. Então, quando as temperaturas são positivas, é acima do 0, e quando as temperaturas são negativas, é abaixo do 0. Vamos lá, vamos passar adiante. A gente pode registrar também profundidades abaixo do nível do mar. Números negativos a gente pode utilizar para isso, né? Profundidades abaixo do nível do mar. Então, olha só, tem aqui o nível do mar, né? Vai estar o 0 aqui, ó, o 0. E as temperaturas, as temperaturas não, as minhas altitudes acima do nível do mar vão ser as positivas. E abaixo do nível do mar vão ser as negativas. Tá beleza? Então, associa-se o nível do mar à altitude 0, a minha referência. Profundidades abaixo do nível do mar, ó, abaixo do nível do mar, são indicadas por números negativos. Tá certo? Também para representar prejuízos, ó, prejuízos. Então, assim, ó, lucro ou prejuízo de 2003 a 2006. Aqui tem um gráfico. Então, olha só, aqui tem o 0, então aqui tem o lucro, ou seja, a parte positiva está acima do 0. E os prejuízos vão estar o quê? Abaixo do 0. São as partes negativas. Então tá aqui, ó, um lucro de 2003 no ano, né, de 2003. Aqui é um prejuízo no ano de 2004. Aqui é um lucro no ano de 2005, de 30, né? Aqui é um lucro de 20 em 2003. Aqui é um prejuízo de 10 em 2004. E aqui é um prejuízo de 20 em 2006. Tranquilo? Aqui tem uma historinha, nota histórica. A aceitação dos números negativos foi muito lenta, pois usar quantidades negativas
usar quantidades negativas. Não é natural quando pensamos em situações concretas, como imaginar 3 bois menos 5 bois. Ó, 3 bois menos 5 bois é um negócio meio esquisito. Como tirar aquilo que não temos. Por isso, embora tenham sido encontrados na China, na Índia, registros muito antigos de problemas envolvendo números negativos, eles só foram realmente aceitos como números por volta do século XVI. Tá beleza? Portanto, conhecemos os números negativos que podem vir ou não a... Perdão. Portanto, conhecemos os números positivos que podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Então, a gente pode escrever assim, ó, mais 2 ou 2. Então, tanto faz. Você pode colocar o sinal de mais ou não, né? O sinal de adição. O que vai acontecer? É um número positivo. Mais 34 ou 34. Mais 478 ou 478. Mais 61,07. Isso aqui não é um número inteiro, né? É um número decimal. Ou 61,07. Mais 5,6, também não é um número inteiro, é um número decimal, ou 5,6. Mais 7 oitavos, que é uma fração, isso aqui também, se você dividir 7 por 8, também vai dar um número decimal, mais 7 oitavos ou 7 oitavos, mais 13 nonos ou 13 nonos, tá certo? Tanto faz. Então, número positivo eu posso colocar o sinal de mais ou não, ou não. Não coloca nada. Tranquilo? E os números negativos? Aí sim, ó, número negativo tem que ser precedido pelo sinal de menos, sinal de subtração, tá certo? Então, menos 5, menos 67, menos 8,23, que não é um número inteiro, é um número decimal, menos 5 nonos, que vai dar uma dízima periódica aqui, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui vai dar um número decimal também, certo? E sendo que ele é um decimal com a parte depois da vírgula ali, infinita, mas esquece por enquanto isso. No caso, eu tenho que sempre acompanhar o número, antes dele, o sinal de menos. O número 0 é positivo ou negativo? Converse com um colega sobre isso. Então, isso aqui é mais uma pesquisa para vocês verem aí o que vocês acham, e aí depois comentem, tranquilo? O número 0, ele é positivo ou ele é negativo? O que você acha? Então, pesquisa aí, usa a tua intuição, usa o teu raciocínio e vê o que você acha dessa situação. Vamos seguir. Exercícios. Então, aqui, número 1. Associe a cada termômetro uma das ilustrações a seguir. Então, aqui eu tenho 3 figuras, né, 3 imagens. Tá? Aqui uma pessoa de esqui, aqui um pessoal andando de bicicleta, e aqui um pessoal meio que andando de bicicleta, aqui parece ser uma praia, tá certo? E aqui a aparência de um sol mais forte do que esse. Então, olha só, os termômetros aqui. Tem um que está indicando 19,6 graus positivos, né, graus acima de zero, menos 8,5 graus, ou seja, uma temperatura abaixo de zero, e aqui 34,2 graus Celsius, uma temperatura acima de zero também. Então, olha só, primeiramente, olhando para as imagens aqui, a temperatura negativa é essa daqui, né? Onde está mais frio. Então, aqui, aparentemente, você tem que colocar onde? A figura 1 aqui, tá certo? Vai estar com um B. Agora, você tem 2 imagens aqui, 2 figuras, a 2 e a 3, uma que o sol está menor e uma que o sol está maior. Na nossa ideia aqui, essa temperatura aqui, ela é mais quente do que essa, tá? No senso popular, no senso comum, essa temperatura aqui é mais quente, porque o sol está maior aqui, tá entendendo? Então, eu vou associar aqui a uma temperatura mais elevada. Esse daqui, uma é 34,2 e outra é 19,6, né? Então, 34,2 graus Celsius é mais quente do que 19,6 graus Celsius. Então, essa figura aqui vai ficar com um C. Então, o 3 está junto com o C. E o 2 vai ficar aqui. Tá certo? Ou seja, aqui é mais quente, aqui é menos, e aqui é bem, bem gelado. Bem frio. Tranquilo? Vamos continuar. Número 2. Associe um número positivo ou um número negativo a cada uma das situações. Então, o lucro de R$10,70. Então, lucro, número positivo, né? Então, vou colocar mais 10,70. Prejuízo de R$300. Prejuízo é um número negativo, né? Vamos associar essa ideia, né? Menos 300. Avanço de 8 minutos. Então, avançou 8 minutos.
avançou a mais 8. Atraso de 15 minutos. Atrasado, atraso, menos 15. Uma temperatura de 2 graus abaixo de zero. Pô, dá para dar uma olhada aqui no termômetro, né? Tá o zero a nossa referência, então temperaturas abaixo do zero vão ser o quê? As negativas, né? Então, menos 2. Uma altitude de 527,3 metros acima do nível do mar. Então, lembrando, né? Lembra lá. Aqui o zero é o nível do mar. Altitudes, né? Nada de temperatura. Altitudes acima do nível do mar são positivas. E altitudes abaixo do nível do mar, a gente vai representar com um número negativo. Então, altitude de 527,3 acima do nível do mar. Então, vai ficar mais 527,3. Tá certo? Número 3. Se você tem R$71 no banco e retira 100 reais, sua conta fica com saldo positivo ou negativo. E qual é o valor desse saldo? Então, olha só. Você tem R$71 na sua conta bancária, aí você chega e tira 100, ó. Você consegue fazer essa conta assim, né? Não dá o resultado no número natural. Por quê? O 71, ele é menor do que o 100. Então, o que você tem que fazer aqui? Você vai pegar o 100, vai diminuir de 71, vai ficar o quê aqui? 100 menos 71, aqui eu vou pegar e vai dar 29, né? 9, 29. 29 mais 71 dá 100, né? Tranquilo. Então, deu 29. Só que o teu saldo é positivo ou negativo? É negativo, né? Menos 29. Então, o saldo, no caso, ele vai ficar com saldo negativo. Ele vai ficar devendo ao banco. Saldo negativo. Tá certo? E qual é o valor? Menos R$29. Esse aqui que ele vai ficar devendo ao banco. Tá beleza? Então, quando fizer uma continha assim de números inteiros, o que você faz? Você pega esse camarada aqui, o 100, ele é maior do que 71. Olhando, esquece o sinal. Olhando, ele é maior do que 71. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai diminuir o 100 de 71 e depois o sinal que vai prevalecer é o sinal de menos. Isso a gente vai aprender em outras aulas mais à frente, mas eu estou só adiantando. Tranquilo? Então, aqui, voltando. O saldo é negativo, porque ele vai ficar devendo ao banco. E qual é o valor dele? Menos 29. Vamos seguir. Comparando números. É importante saber comparar números. Dentre dois números, qual é o menor? Em certo dia de inverno, um jornal publicou as temperaturas mínimas em algumas cidades do sul do Brasil. A cidade de São Joaquim foi a que registrou a temperatura mais baixa nesse dia. Uma temperatura de menos 3 graus Celsius é menor que uma temperatura de menos 1 grau Celsius. E as duas temperaturas negativas são menores do que a temperatura de 0 graus Celsius em Curitiba. E do que a temperatura positiva de 4 graus Celsius em Porto Alegre. Então, vamos tentar entender o que foi dito aqui. Então, olha só. Curitiba, temperatura 0. São Joaquim, temperatura menos 3. Porto Alegre, temperatura mais 4, ou 4, tanto faz. Gramado, temperatura menos 1. Como é que a gente vai comparar essas temperaturas? Né? O que é positivo, negativo? Como é que a gente vai comparar? Então, olha só. O menos 3, ele é menor do que o mais 4. Sempre um número negativo, ele é menor que um número positivo, sempre. Outra coisa, sempre um número negativo, ele é menor do que o zero. Sempre. Tá certo? E agora, quando eu comparar um número negativo com outro número negativo, olha para o termômetro aqui. Ó, o menos 3, ele estaria aonde aqui? Ele estaria mais aqui perto do menos 5, né? E o menos 1, ele estaria aonde? Mais perto do zero. Então, ó, quando você for comparar números negativos, quando o número estiver mais perto do zero, ele é maior, comparando dois números negativos. Quem está mais perto do zero, o menos 3 ou o menos 1? Se você olhar aqui, ó, em temperatura, o menos 1 está aqui e o menos 3 está aqui. Quem está mais perto do zero é o menos 1, então ele é maior. E aí esse símbolozinho aqui, ó, de maior, ele fica voltado para o número que é maior. Ou seja, menos 1 é maior que menos 3. Ou você pode ler assim, menos 3 é menor do que menos 1. Tranquilo? Vamos lá. Então, você e seus colegas vão dizer qual é o menor número. Então, quero saber qual é o menor dentre os dois aqui. Então, ó, menos 6 ou 0. Então, lembrando, é um número negativo e o 0. Pô, sempre o número negativo vai ser menor do que o 0. Tá aqui é o menos 6. Menos 1,2 ou 4. Então, ó, sempre um número negativo ele é menor do que um número positivo. Sempre.
Número negativo é sempre menor do que positivo e sempre menor do que zero. Então tá aqui. Quem é menor é o menos 1,2. Agora eu tenho aqui, ó, menos 2 ou menos 8. Quem é menor? Então lembrando, eu tenho que sempre comparar, né? A minha ideia é saber onde está o zero, tá certo? Onde está o zero? O zero está aqui, tá beleza? Aí depois vai vir o menos 2 e depois o menos 8. Quem está mais perto do zero é o menos 2, né? Então o menos 2 ele vai ser maior do que o menos 8. Ou seja, o menos 8 vai ser menor. Quanto mais afastado do zero, menor é o número. Quanto mais, no caso, falando de número negativo, tá? Quanto mais afastado do zero, menor é o número. E quanto mais perto do zero, ele é maior. Tá bom? Então, o menos 2, ele é maior do que o menos 8. Tranquilo? E se fosse assim, menos 1 aqui? O menos 1, ele vai ser maior do que o menos 2. Tranquilo? Agora aqui, eu tenho uma comparação do 0,5 e o menos 20. O 0,5 é um número positivo. Então, o que vai acontecer? Um número positivo e um negativo, o negativo sempre é menor. Beleza, né? Vamos continuar aqui. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, ou simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os números inteiros positivos. Então, chamo de números inteiros positivos. Os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante, são os números inteiros negativos. Números inteiros negativos. Com esses números, e mais o zero, formamos a sequência dos números inteiros, que é infinita. Certo? Números inteiros são infinitos. Então, aqui, ó, fica o zero aqui no meio. À direita do zero, os positivos. E à esquerda do zero, os negativos. Todo número inteiro possui um antecessor, quem vem antes dele, e um sucessor, quem vem depois dele. Veja outros exemplos de números inteiros. Aqui, ó, menos 134, menos 10, menos 7,75, 1.237, 768.905. Agora vamos ver aqui, ó, na sequência de números inteiros. O antecessor de menos 4 é menos 5. O sucessor de menos 4 é menos 3. E assim por diante. E o antecessor de menos 1 é menos 2. E o sucessor de menos 1 é o 0. Vamos colocar isso aqui com a retinha, que fica mais fácil de a gente entender, tá certo? Ó, vamos colocar uma retinha aqui, ó. Uma retinha. E você bem lembra que o 0 vai estar aqui, né? Aqui eu vou colocar o menos 4. Aqui o menos 3. Menos 2. Menos 1. E aqui eu vou colocar o 0. Troquei ele de lugar, tá? Vamos colocar aqui. Ó. Menos 4. Menos 4. Menos 3. Menos 2. Menos 1. 0. Vou colocar mais um tracinho aqui. Aqui vai estar o menos 5. Menos 5. Tranquilo? Então, olha o que ele está falando aqui. Ó. O antecessor de menos 4 é menos 5. Vou colocar antecessor com vermelho e sucessor com azul, tá? Sucessor que vem depois, antecessor que vem antes. A ideia é essa. Então, ó, antecessor de menos 4 é menos 5. Antecessor de menos 4 é o menos 5. Aqui. Antecessor, vou botar antes. E o sucessor de menos 4 é o menos 3. Sucessor. O antecessor de menos 1 é menos 2. Antecessor de menos 1 é o menos 2. E o sucessor de menos 1 é o 0. Sucessor de menos 1 é o 0. Então, o que acontece aqui? Para a direita, quando eu vou andando para a direita, o meu número vai aumentando. Quando eu vou andando para a esquerda, a minha numeração ela vai diminuindo, tá? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se fosse um positivo aqui, ó, 200, 199, 198, vai diminuindo. Então, ó, a ideia é essa. Então, sucessor é o que está à direita e antecessor é o que está à esquerda. É sempre assim. Então, quem vem depois, no caso, é menor, né? Que o menos 4, é menos 5. Vem antes dele. E quem vem antes, né? Mais perto do 0, sucessor do menos 4, menos 3. Antecessor antes, sucessor depois. Tranquilo? Com os números positivos é bem fácil de ver, né? Vou colocar aqui
3 números aqui. Não vai estar dentro da escala, não, tá? Mas é só para exemplificar. Aqui o 50, 51 e aqui o 49. Sucessor de 50. Sucessor vem depois, né? 51. Antecessor de 50. Antecessor que vem antes. 49. Fechou. Só isso aí. Tá certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5 são os números naturais. Os números naturais são números inteiros. Vamos prosseguir. Exercícios. Observe as temperaturas registradas às 10 horas de certo dia em várias cidades do mundo. Então, aqui tem na cidade A até a cidade G e as temperaturas em graus Celsius. Em que cidades registraram temperaturas positivas? Vou colocar positivo aqui, com um mais aqui, tá? Em azul. Tá certo? Vou colocar aqui, um tiquezinho azul. Letra B. Em que cidades se registraram temperaturas negativas? Vou colocar um menos aqui e um tique vermelho. Tá certo? Então, olha só. Menos 4,5. Positivo ou negativo? Negativo, né? Mais 6. Positivo ou negativo? Positivo, né? Menos 7,2. Positivo ou negativo? Negativo. Mais 18,6. Positivo. Mais 26. Positivo. Menos 1. Negativo. E mais 34. Positivo. Então, letra A e letra B estão feitas dessa forma. Tranquilo? Letra C. Qual foi a maior temperatura registrada? Então, maior temperatura. Maior. E a menor? Menor. Qual é a maior e qual é a menor? Vamos observar aqui. Então, eu tenho que saber o quê? Qual é o maior número possível que tiver aqui. Então, já que tem positivo, eu vou comprar os positivos. Aqui tem 34, 26, 18,6, 6. Então, aqui é o 34, é o maior, né? Mais 34. É a maior temperatura registrada. Mais 34. E agora os negativos. Vamos observar aqui. Negativo, o que eu tenho que ver? Qual é o menor dentre eles? Tem negativo, né? Se fosse positivo, eu ia pegar o menor positivo. Como tem negativo, eu tenho que pegar o menor negativo, é o que está mais afastado do zero. Então, aqui tem menos 1, tem o menos 7,2, menos 4,5, né? Então, qual que está mais longe do zero? É o menos 7,2, né? Menos 7,2. É a menor temperatura registrada. Menos 7,2. Ó, menos 1, menos 4,5 e menos 7,2. Quem está mais longe do zero? Ó, zero, vai estar aqui o menos 1 e aqui o menos 7,2. Está mais longe do zero, é ele. Número 5 aqui. Qual é o maior? Mais 17 ou menos 17? Sempre um positivo é maior, se comparado com um negativo, certo? Letra B, menos 29 ou zero. O zero, ele é sempre maior do que o número negativo. Ó, lembrando, sempre, número negativo é sempre menor do que zero. Então, o zero é maior, né? Então, aqui o zero. Letra C, mais 60 ou 60. Aqui, no caso, eles são iguais, né? Mais 60 é igual a 60, né? Tranquilo? Letra D, menos 9,8 ou menos 10. Então, eu estou vendo dois números negativos. Então, quem é maior é quem está mais perto do zero. Para não ter dúvida, coloca uma retinha aqui, coloca o zero, coloca assim, ó, fora de escala, menos 9,8 e depois o menos 10, né? Então, quem está mais perto do zero é que é o maior. É quem é aqui? Menos 9,8. Ele é maior do que o menos 10. Mais 100, né? 100 ou menos 300. Pô, sempre o número positivo ele é maior do que o negativo. Não tem nem como comparar. Mais 490 ou 489. Então, quem é maior? 490, né? Lembra de dinheiro. Quem tem mais dinheiro? Alguém que tem R$490 ou alguém que tem R$489? A letra G, menos 370 ou menos 369. Então, aqui pode gerar alguma dúvida. Vamos colocar uma retinha. Aqui vai estar o zero. Então, depois, na sequência, menos 369, menos 370. Quem está mais perto do zero é o 369 negativo, né? Menos 369. Então, ele é o número que é maior. Então, o menos 369 é o maior. A letra H, 0,6 ou menos 1,8. Então, não dá mole aqui, porque aqui tem um número decimal, né? Bem pequenininho, bem perto do zero, mas é positivo. E aqui é um número negativo. Por menor que seja, assim, como eu falo menor, é bem perto do zero, o número positivo, mesmo assim ele ainda é positivo. Então, ele é maior sempre que o número negativo. Tranquilo? Número 6.
Relacione os números no caderno utilizando os sinais igual, menor ou maior. Então, aqui, letra A, menos 2,13 e menos 2,06. Quem é maior? Então, aqui, a parte inteira, aqui é 2, né? Primeiramente, os dois números são negativos. A parte inteira é 2, tá tranquilo. Agora eu vou olhar para a parte decimal. Aqui é 13 e aqui é 0,6. No caso, quem é maior é o 13, né? Então, vai ficar assim, ó. Sempre o sinal de maior, a parte aqui aberta, vai ficar voltada para o maior número. Então, quer dizer o quê? Menos 2,13 é maior do que menos 2,06. Ou você pode ler assim, menos 2,06 é menor do que menos 2,13. Letra B, menos 3 e menos 15 sobre 5, 15 quintos, né? Menos 15 quintos. Então, vou resolver o que significa isso aqui, né? O que significa 15 quintos? 15 quintos é 15 dividido por 5. Isso aqui vai dar 3, né? Só que não é um número positivo, é um número negativo. Então, vou colocar o sinal de menos aqui. Então, na verdade, quem é esse camarada aqui? Ele é menos 3, né? Então, menos 3 é igual a menos 3. Certo? Então, aqui vai caber um sinal de igual. Vou colocar de preto. Sinal de igual preto. Sinal de maior azul. Certo? 1,001 ou menos 4,5. Então, tem um número positivo e um número negativo. O número positivo sempre é maior que o número negativo. Tá certo? Maior aqui. Menos 13 meios e menos 5. Então, vou pegar esse 13 sobre 2, e vou colocar assim. O que é 13 reais dividido para duas pessoas? Vai dar o que para cada um? R$6,50, né? 6,5. Só que tem um número negativo aqui, né? Tem um sinal de menos aqui, né? Então vai ser menos 6,5. Então, quem é maior, né? Maior, menor ou igual? É o menos 6,5 ou menos 5? Quem está mais perto do zero? Lembrando, hein? O número negativo, quanto mais próximo do zero, ele é maior do que em comparação com o outro. Então, aqui é o menos 5 e aqui vai estar o menos 6,5. Então, quem está mais perto do zero é o menos 5, né? Está mais próximo do zero. Então, ele é maior do que o menos 6,5, né? Que aqui está representado por menos 13 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir. Reta numérica. Os números negativos também podem ser associados a pontos de uma reta. Traçamos uma reta e escolhemos um ponto para representar o zero. Está aqui. Usando sempre a mesma unidade, marcamos os pontos que representam os números inteiros positivos à direita do zero. Então, ó, inteiro positivo à direita do zero. E os pontos representando os números inteiros negativos à esquerda do zero. Sempre assim. Então, à direita do zero vai estar a parte positiva, aqui, ó, direita, e à esquerda do zero vai estar a parte negativa. A reta numérica também nos ajuda a comparar números. Entre dois números, qual é o maior? Basta observar qual tem representação mais à direita na reta numérica, esse será o maior. Então, para começar, qualquer número positivo é maior do que zero. Zero é maior que qualquer número negativo, qualquer número positivo é maior que o número negativo. Então, isso aqui já está fixo na cabeça de vocês. Tranquilo? E quando queremos comparar dois números negativos? Vimos que menos 3 é menor que menos 1, né? Por quê? Lembra da temperatura que está falando aqui. Menos 3 é menor que menos 1. Isso se confirma na reta numérica, pois a representação de menos 1 está à direita da representação de menos 3. Tranquilo? Aqui, ó. O menos 1 está à direita do menos 3. Ou seja, ele está mais perto do zero. É assim que você consegue fazer com confiança e nunca vai errar. Tá? O número negativo, quanto mais próximo do zero, ele é maior que se comparado com o outro. No caso aqui, ó, por exemplo, o menos 2, ele é maior do que o menos 3, porque ele está mais próximo do zero. O menos 4, ele é menor do que o menos 3, porque ele está mais afastado do zero do que comparando com o menos 3. Tranquilo? Vamos lá. Distâncias na reta numérica. Módulo e simétrico. Então, deixa eu chegar isso aqui para cá, para ficar fácil de visualizar. Módulo e simétrico. Palavrinhas são essas. Vimos que um número é representado na reta numérica por um ponto, tá certo?
Então, um ponto, a gente pode representar um número na reta. A distância entre esse ponto e o ponto que representa o zero é o módulo ou valor absoluto. Então, de novo, a distância entre esse ponto e o ponto que representa o zero é o módulo, eu chamo de módulo. Módulo ou valor absoluto desse número. Então, observa aqui, ó. Então, do menos 2 até o zero, eu tenho 2 unidades, né? E do 2 até o zero, eu também tenho 2 unidades. Aí, o que eu digo? A distância entre o ponto que representa o 2 e o ponto que representa o zero é 2, né? Tenho 2 unidades, ó, 2 espacinhos aqui. 1, 2. Aí eu leio como? Módulo de 2 é igual a 2. O módulo são 2 barrinhas aqui. Tranquilo? E da mesma forma, a distância do menos 2 até o zero também é 2, né? 2 unidadezinhas, ó. Tem essa e tem essa. Então, eu digo também que módulo de menos 2 também é 2. 2 e menos 2 são números diferentes, mas têm o mesmo módulo, porque estão à mesma distância do zero, né? Ó, 2 unidades aqui para cá e 2 unidades para cá. Aí eu digo o seguinte, ó, eles são chamados de simétricos ou opostos. Então, números opostos ou simétricos é que tem o mesmo módulo. 3 e menos 3 são simétricos ou opostos, porque módulo do 3 igual a 3 e módulo de menos 3 igual a 3 também. Todo número tem um oposto. Importante isso aqui, ó. O oposto de zero é o próprio zero. Certo? Porque assim, a distância dele é até ele mesmo. Vamos tentar entender assim, né? O oposto de 8 é menos 8. O oposto de 7, menos 7,2 é 7,2, mais 7,2. O oposto de 3 quartos é menos 3 quartos. E assim por diante. Então é só lembrar o seguinte, eu vou trocar o sinal, certo? Oposto ou simétrico, eu pego o número e troco o sinal dele. Se ele é positivo, fica negativo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Então, ó, módulo de 5 é 5, módulo de menos 4 é 4, módulo de menos 8,3 é 8,3, módulo de 5 oitavos é 5 oitavos e o módulo de 0 também é 0. Agora vamos para cá. Distância entre dois pontos. Qual é a distância entre menos 4 e 3 na reta? Então, é só. Imagina que você está aqui numa estrada, né? E você está aqui, ó, no menos 4. Qual a distância até o 3? Então, você vai andar do menos 4 até o 0, né? Então, do menos 4 até o 0 tem a distância 4, ó, 4 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4. E depois você vai andar mais 3 pedaços, né? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho quanto? 7 pedaços, né? Mesma coisa que eu pegar 4 mais 3, 7. A distância é 7. Qual a distância entre menos 3 e menos 1 na reta? Então, ó, o menos 3 está aqui e o menos 1 está aqui, né? Eu posso contar o seguinte, ó. 1, 2, tem a distância 2. Mas eu posso observar também assim, ó. Ando 3 e volto 1. Ó, ando 3 e volto 1. Então é 3 menos 1, 2. Posso pensar assim também. Tranquilo? Vamos prosseguir. Número 7. Exercícios, né? Vou tirar aqui, colocar para cá. Número 7. Escreva os números representados pelos pontos A, B e C em cada reta numérica. Então, olha só, na exercício da letra A, tem o A, menos 3, tá? C, 0. Então, vamos observar o seguinte. Aqui tá fácil de ver, né? Ó, aqui mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, tá de 1 em 1. Vamos ver se tá certinho? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, já tenho as respostas, né? Então, aqui o A, ele é menos 4. O B, ele é 3, né? Ou mais 3, tanto faz. E o C é menos 1. Tranquilo? Agora olha para cá. Na letra B, menos 9, A, um espacinho, 0. Aí do 0 até o 3, andou 3 unidades, né? Vamos ver se vai bater isso aqui. Se andou 3 unidades, então o C provavelmente é 3 mais... Andando mais 3, né? Vai dar 6. Andando mais 3 vai dar 9. Andando mais 3 vai dar 12. Vamos ver se dá para a esquerda a mesma coisa. Vamos ver se vai bater. Aqui vai ser menos 3, né? Aqui vai ser menos 6 e aqui vai ser menos 9. Então, bateu certinho. Então, o que vai acontecer aqui? O A vale menos 6. O B vale 12 ou mais 12. Mais 12. E o C vale mais 6, né? 6 ou mais 6, tanto faz. Beleza? Número 8. Observe a escada e complete as frases no caderno com as palavras acima, aí eu vou envolver de azul,
ou abaixo, que eu vou envolver de vermelho. A seguir, responde cada situação qual dos números é maior. Então, olha só, eu tenho que falar acima ou abaixo. Olhei para essa figura aqui, essa escada, então meu ponto de partida aqui sempre é o zero, né? É sempre o zero para eu ver como é que vai ficar a relação entre os números, né? Então, ó, menos 5, ele está onde? Ó? Menos 5 está aqui, né? Ele está abaixo do menos 2, né? Então, abaixo. Menos 5 é menor do que o menos 2, tá certo? Menos 7 está e menos 10, né? Ó, menos 7 está aqui e o menos 10 está embaixo dele. Ou seja, o menos 7 está acima do menos 10. Acima. Então, o menos 7 é maior do que o menos 10. Letra C. Mais 4 está a de mais 6. Ó, mais 4 está aqui e o mais 6 está onde? Está em cima dele, né? Então, o mais 4 está abaixo do menos 6. Certamente, o 4, né, é menor do que o 6. Óbvio. Menos 3 está a de mais 1. Ó, menos 3 está aqui. E o mais 1 está o quê? Está mais para cima, né? Então, o menos 3 ele está abaixo do mais 1. Menos 3 está abaixo do mais 1. Então, o menos 3 é menor do que o mais 1. Menos 9 e 0, né? Então, ó, o 0 e o menos 9 está para cá, né? Então, ó, menos 9 ele está abaixo do 0. Então, menos 9 é menor do que o 0. Mais 6. Mais 6 está aqui. E o menos 6 está aqui. Então, mais 6 está acima do menos 6. Mais 6 é maior do que menos 6. Mais 2 e o 0, né? Mais 2 está o quê? Acima do 0. Então, mais 2 é maior do que o 0. Tranquilo? Vamos prosseguir. Número 10. Escreva dois números cujo valor absoluto seja 19. Módulo ou valor absoluto é aquela distânciazinha em relação ao zero. Lembra disso, né? Então, aqui, vou colocar aqui uma retinha. Aqui vai estar o 0, aqui vai estar o 19. De 0 até 19 módulo de 19 é 19. Certo? Tem outro número que também aconteça isso, que o módulo dele seja 19? Tem, ó. É o menos 19. Porque ele vai estar distante do 0, 19 unidades também. Então, aqui vai ser menos 19, o módulo dele também é 19. Então, os dois números, 19 e menos 19. Certo? E o número 11, para finalizar. Quem está errado? É a Joana, o Paulo, o Mário ou a Carol? Então, vamos analisar as respostas de cada um. 7 sobre 10, né? 7 décimos, e menos 0,7 são números simétricos. O que é 7 sobre 10? É 0,7, né? 0,7, então, e menos 0,7. Eles são números simétricos? São. Trocou o sinal, é oposto ao simétrico. Então, ela está certa. Certo? Basicamente, é o mesmo número com sinal trocado. Então, aqui é mais, aqui é menos. 0,7, 0,7, eles são números opostos ou simétricos. Certo? Vamos ver o Mário aqui, o que ele falou. Menos 3 oitavos e 3 oitavos tem sinais contrários. Pô, bem tranquilo, né? 3 oitavos e 3 oitavos, aqui um menos e aqui um mais. Perfeito. O simétrico de 0 é 0. É isso aí mesmo. Ó. Simétrico de 0 é 0. O módulo, porque o módulo de 0 é 0, né? Não é isso mesmo? Então, é isso aí. O oposto ao simétrico do 0 é 0. Restou que o Paulo deve estar errado, né? Vamos confirmar isso? Então, Paulo está errado. Então, 0,5 e menos 0,05 são números simétricos. Ó, embora um sinal aqui seja mais e um menos, os números são diferentes, né? 0,5 e 0,05 são números diferentes. Então, esses números não são simétricos. Tranquilo? Então, pessoal, a aula de hoje está encerrada. Vamos nessa. Valeu!